E aí, camaradas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que está em evidência aí nos últimos dias, um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha. Um assunto bastante controverso aí nas opiniões que a gente vem ouvindo, vem vendo, né, as pessoas emitirem sem algum conhecimento. E a ideia hoje aqui é trazer um pouquinho para vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer, né, o que significa a descriminalização, a legalização. Será que a gente vai encontrar maconha para vender em todo lugar? Se a gente vai poder cultivar? Então, para a gente entender um pouquinho, nós começamos a falar sobre essa discussão, que está justamente na descriminalização do porte do usuário. Porque até então, pelo código que existe, aquele que é pego com um baseado, com uma porção pequena de maconha, ele é enquadrado como traficante. Então ele é enquadrado como um criminoso. E o que está em julgamento, e ao que tudo indica vai ser alterada essa legislação, é justamente isso, vai diferenciar, né, o que seria um usuário e aquilo que seria um traficante. Outra coisa importante também é que eles vão tentar definir, né, uma quantidade limite de droga para que a gente possa ser considerado, né, um usuário simplesmente e não um traficante. O resultado não vai legalizar maconha ou qualquer outro tipo de droga. Então, o que eles estão legislando é especificamente para o porte da maconha em si. Tá? Outras drogas, por sinal, não estão entrando aí nesse julgamento. Antes da gente continuar, eu queria só comentar algumas coisas a respeito da maconha. Muita gente ouve falar, fala as coisas sem saber, e a maconha é uma planta, né, a cannabis sativa, e ela tem entre seus componentes aí os compostos químicos, né, os chamados canabinoides. E os mais conhecidos são o THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o canabidiol, que é o CBD. E principalmente o uso terapêutico da maconha, ele é feito em cima do CBD, o canabidiol. E já existem vários estudos mostrando os efeitos, ele é amplamente utilizado mundo afora. No Brasil, apesar da gente conseguir hoje em dia uma autorização, ainda estamos caminhando a passos lentos para conseguirmos uma legislação mais específica, né, para a liberação do uso, principalmente medicamentoso. Uma vez que eles possuem propriedades terapêuticas, produzem efeitos calmantes, inclusive alguns efeitos antipsicóticos, né, relaxantes, sedativos, para dores crônicas principalmente. O outro princípio, que é o THC, apesar de ser considerado o vilão da história, né, pelos efeitos psicoativos e neurotóxicos, eles também vão apresentar algumas ações importantes. Por exemplo, em pessoas que têm Alzheimer, em pacientes Alzheimer, principalmente pessoas mais idosas, o THC ele vai ter uma ação anti-inflamatória e antioxidante, protegendo essas células neurais que são atacadas pelo sistema imunológico da pessoa. Então o THC não é apenas aquela substância que causaria aquele efeito alucinógeno, vamos falar assim. Não é nem alucinógeno, é mais relaxante. Também é comprovado que pacientes idosos, principalmente, que utilizam a maconha, eles possuem um efeito, um uso menor de substâncias farmacológicas, como analgésicos, antidepressivos e remédios para dormir. E todos esses dados que eu estou colocando aqui para vocês, eu vou deixar nas referências aí. E aí surgem também outros questionamentos, né? Mas eu ouvi falar que maconha faz mal, que a maconha vai causar dependência, que a maconha vicia mais que o cigarro. E a ideia hoje é trazer, com base em ciência, como sempre a gente faz aqui, não em crenças, não em religião, não em achismo, né? Afinal de contas, isso é um canal de um biólogo, e como cientista eu trabalho com fatos, com evidências, e não com aquilo que a gente imagina, tá bom? Então, um grande primeiro mito que a gente tem diz respeito a neurônios. A maconha queima neurônio? Isso daí é um mito, né? Não existe nenhuma comprovação falando que a maconha destrói neurônio. E por que surge esse mito? Ele surge exatamente porque os primeiros estudos que foram feitos
com a maconha, com o baseado, eles fizeram ratos inalarem, né, essas fumaças. E aí constataram que realmente houve a morte de neurônio, mas não foi pela maconha, e sim pela fumaça, assim como seria com qualquer outro tipo de fumaça. E aí surgiu esse mito, a maconha, quem fuma maconha destrói os neurônios. O que é importante a gente salientar é justamente que adolescentes, né, crianças e adolescentes aí que não tenham o córtex pré-frontal, né, que a gente tem nessa região aqui do raciocínio, do pensamento principalmente, ela não é totalmente formada. E esse uso excessivo da maconha, o que é considerado excessivo? 3 baseados por dia, por exemplo, podem comprometer a formação dessas novas conexões sinápticas, essas novas formações nessa área cerebral. E há evidências, sem um dado científico eficiente ainda, que carece de mais estudos, que pode indicar que as pessoas que tenham esse comportamento na adolescência tenham um transtorno que possa levar à tendência à psicose. Outra questão interessante, a maconha vicia? Ela pode, né, viciar, principalmente pelo THC, mas com um menor potencial de vício do que o próprio cigarro, por exemplo. Quando a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, mostra os estudos que hoje a gente tem aí mais de 8 milhões de pessoas que são mortas pelo uso do tabaco, pelo uso do cigarro, não há nenhum dado falando que a pessoa morreu por conta da maconha. E mais do que isso, o vício em si, os cálculos, né, a ciência mostra que é um risco de vício de 9% entre os usuários de maconha, enquanto que o vício na nicotina promovida pelo tabaco, pelo cigarro, é de 90%. Tá? Então essa é uma outra questão importante para a gente entender. E por que é o THC o viciante? Porque é ele que é a substância que vai causar esse efeito psicoativo e neurotóxico, que pode afetar, portanto, essas regiões que regulam o humor, o apetite e a memória. Então, inclusive, por serem essas áreas as afetadas, os estudos, inclusive, para a utilização desses princípios ativos, eles estão sendo feitos, né? Uma outra coisa importante que eu trago aqui, a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide fala que, ao contrário da cannabis medicinal, em que os níveis de THC são pequenos, no cigarro de maconha esses níveis não são controlados e por isso podem ser muito altos, o que aumenta o risco de viciar. Mais do que isso, a gente precisa entender que quando fala de uma droga que ainda é ilícita, não se sabe o que ela tem aí no componente dela. Então é muito precário a gente falar que o vício aconteceu por conta do baseado se a gente não tem essas informações. A gente não sabe o que está misturado naquilo lá, uma vez que a droga comercializada aí sem nenhum tipo de controle, não se sabe o que tem nela, tá? E aí uma outra coisa que é importante a gente salientar é o processo discriminatório que existe, né? Uma vez que a gente fala, mas quem fuma maconha, um outro mito que surge, né? Quem fuma maconha é a porta de entrada para outras drogas. Isso também é uma outra grande mentira, é muito preconceituoso esse discurso, é um discurso racista, né? Um discurso aí que beira a um certo limite do fascismo, principalmente divulgado aí pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, que é o tal do PROERD, né, do Leãozinho, que aparece lá, que pela lei estadual, por exemplo, em São Paulo, ele é obrigatório nas escolas públicas desde 2019, e que gera todo um estereótipo de que apenas os pobres, os favelados, os negros que são os responsáveis, que são os viciados, que eles vão entrar nessa e vão divulgar e vão vender. Então você cria um estereótipo, né, numa questão social bastante séria, que a gente precisa condenar. E não é o Padula que está falando que o PROERD não é eficiente. Tem estudos, também vou deixar descrito aqui, mostrando que é ineficiente a maneira como o PROERD aborda a questão do combate às drogas, né, por vários fatores, mas é a prova cabal aí de que não é eficiente. Então é um programa aí que existe, inclusive com a presença de militares, né, dentro das escolas, causando uma situação aí de constrangimento, de autoritarismo, né, começando por isso, entre outras coisas, como todo esse estereótipo que fazem em relação
as classes mais baixas. Não há qualquer indício também de que a maconha cause no corpo alguma reação química que leve a pessoa a desejar ou necessitar de drogas mais fortes, até pelo menor potencial de vício, né? Então a gente também não pode ser hipócrita, moralista, achando que é só droga. Todo remédio é uma droga, o álcool é uma droga, o cigarro é uma droga, né? O que a gente tem que entender, primeira coisa, o que está levando as pessoas a buscarem isso. E aí eu trago uma fala de um professor e médico da Unicamp, né, do Departamento de Psiquiatria, que é o Luiz Fernando Toffoli, que ele fala uma coisa bem interessante. A porta de entrada para drogas é a biqueira, o ponto de venda de drogas. É o tráfico quem faz a gestão de que a droga a pessoa experimenta. Desenvolver o vício não diz respeito apenas ao impacto que a droga tem no organismo, mas com as condições da pessoa. Precisamos desfocar da substância e olhar para a pessoa. Ela está em vulnerabilidade social? Sim ou não? Tudo isso importa. E é essa a questão principal que a gente tem que lembrar. E aí, até aproveitando essa questão da discussão social, né, mostrando como é uma visão preconceituosa também, eu vou ler aqui uma das frases do ministro Alexandre de Moraes, que foi favorável à descriminalização. E ele fala o seguinte: os jovens, em especial os negros, analfabetos, são considerados traficantes com quantidades bem menores de drogas, maconha ou, no caso, a cocaína também, do que os maiores de 30 anos, brancos e portadores de curso superior. Nessa explanação, o ministro ilustrou que a chance de um jovem negro sem instrução formal ser considerado traficante pelo sistema de justiça é gigantesca. Ao contrário do que acontece com um branco mais velho e com o ensino superior, citando uma pesquisa que mostra que uma pessoa branca, para ser considerada traficante, tem que ter 80% a mais de droga do que um negro. Ou seja, é uma coisa bastante preocupante que a gente tem que discutir, que não é o combate às drogas, que a gente vê, por exemplo, lá as chacinas constantes nas favelas, nas comunidades, no Rio de Janeiro, uma operação de combate às drogas. Não é de combate à droga. A droga vem da fazenda, como já diz o rap, né? A fazenda dos senadores, deputados, né? Os colarinhos brancos da vida aí. E o que existem, de fato existe o tráfico, mas não é essa desculpa que existem para justificar as chacinas que eles cometem contra as comunidades mais carentes. O foco principal não são as comunidades. É isso que a gente tem que deixar bastante esclarecido aqui também. O que existe hoje é um combate à pobreza, no sentido de combater os pobres, combater os negros, né? É uma visão racista, fascista que a polícia, principalmente a polícia militar, faz, invadindo as comunidades, usando como argumento, como a gente viu recentemente aí, ver notícias diárias, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, do tal combate ao tráfico. Não é isso que existe. Mas voltando à questão da maconha em si, tem até programas que usam, quando a gente fala que a maconha é a porta de entrada, eles usam a própria maconha como o que eles chamam de porta de saída, para pessoas que estão num processo de tratamento contra outros vícios. Se não me engano, em Itajaí, em Santa Catarina, que eles têm um desses programas também. É bom salientar também que os efeitos da maconha no organismo variam para cada pessoa, mas, de modo geral, o efeito que ela causa inicialmente é baixar a pressão arterial e a glicemia no sangue, e a questão de ser uma droga ilícita, não se tem controle do que tem um cigarro de maconha. Ou seja, como a gente estava falando, será que é importante a gente falar, é importante, melhor, a gente combater, é importante a gente controlar, né? Teria uma questão mais específica para a gente discutir. Legalizar traria mais benefícios do que malefícios, a gente teria maior controle e certeza do que aquilo que está sendo consumido. E para isso eu trago o exemplo do Uruguai, né, que em dezembro agora vão completar 10 anos da legalização, que foi o primeiro país no mundo que legalizou e regulamentou a produção e consumo de cannabis. Mas ao contrário do que muita gente fala, não é que você vai ser obrigado a consumir maconha, não é que você não vai encontrar maconha na vendinha, no supermercado. Não, existe toda uma regulamentação. Primeiro, é o Estado quem produz, a pessoa se cadastra, ela é usuária e ela consegue comprar um produto de qualidade produzida pelo Estado.
Quem vende são farmácias credenciadas, a pessoa ela pode optar por cultivar, e também os clubes canábicos, né, pessoas que produzem e distribuem e comercializam entre si. Apenas maiores de idade podem ter uso desse programa, e o que vai gerar, obviamente, uma maior segurança e qualidade. E ao contrário do que muita gente argumentou, a maconha legalizada não estimulou interesse, nem gerou baixa percepção de risco. E o resultado mais relevante foi um uso consciente e com redução de danos por aqueles que já utilizavam. E os jovens não foram atrás. Os jovens continuaram a usar outras drogas como o álcool. Em 2022, em agosto de 2022, o Observatório Uruguai de Drogas mostrou que o nível de uso de maconha por adolescentes de 13 a 17 anos das escolas uruguaias não aumentou desde a aprovação da lei. E mais do que esse eficiente demonstrativo, houve um retorno financeiro para o Estado, né? O Uruguai se beneficiou disso também pelos impostos, por exemplo, e também pela exportação. Tá? Então essa é uma breve explanação que a gente fez aqui, falando o que está acontecendo, para a gente entender o que é descriminalizar. É um tema de suma importância, que mesmo ainda que seja tratado como um tabu, né, principalmente por questões religiosas, é preciso lembrar que é um assunto que precisa ser pautado. Né? Nosso país é um país com uma Constituição laica, e como tal a gente deve atender aos interesses de todos em pé de igualdade. E tal como a questão do aborto, do estudo e de uso de células-troncos, que a gente pode falar mais para frente também, são questões de saúde pública. A gente não pode faltar com respeito a essa Constituição e não pode deixar que essa Constituição seja ferida. Né? Descriminalizar o porte da maconha para o uso pessoal pode ser o início dessa mudança, pode ser uma atitude e quem sabe a oportunidade que a gente vai ter aí de tornar essa discussão pública uma discussão saudável, livre de paixões e com respeito à diversidade, à tolerância e à liberdade de todo mundo. Então é isso, não se esqueça de deixar seu like se você gostou, seu comentário. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá uma força aí para aumentar nosso engajamento. Me sigam lá também no @biólogosocialista no Instagram. E é isso, vamos seguir em frente, sigamos na luta, promovendo bom debate, sempre com seriedade, respeito, embasamento científico, ciência acima de tudo. Hasta la vitória sempre, camaradas!